Sertãozinho, capital do açúcar e do álcool. Já foi considerada aí na década de 80 a capital do hóquei sobre patins. Na década de 40 considerada a maior produtora de veículo de tração animal, conhecida aí como Carrinho Sertãozinho. Já foi sede das fazendas aí dos reis do café, década de 30, né? Antes da queda da bolsa. Teve aí vários personagens ilustres aí na história brasileira. Cidade natal de quem vos fala. O ciclo áureo da cafeicultura de Sertãozinho alvoreceu com a libertação dos escravos. Não há que negar as mais antigas fazendas de café deste município, tais como Fazenda Iguapé, Fazenda do Mão, Fazenda Santa Maria, se utilizavam dos braços escravos em suas aberturas. Henrique Dumont trouxe 80 escravos dos estados de Minas Gerais e do estado do Rio de Janeiro. Henrique Dumont não confiava no braço do escravo. Fatos haviam ocorrido em Minas de Ouro Preto que levavam a preferir muito mais o braço estrangeiro. A abolição da escravatura não o surpreendeu. Praticamente não havia escravos na fazenda Dumont. Foi mais longe. Entregou uma gleba de terra no distrito de Cruz das Poças aos seus escravos, que eram liderados pelos pretos Honório Neres do Sacramento, Veríssimo da Cunha e Noé Luiz. O trabalho escravo das primitivas fazendas de Sertãozinho foi substituído pelo trabalho livre e remunerado dos imigrantes italianos. Esse livro é o documentário histórico de Sertãozinho, que foi doado ao Sr. Osório, uma oferta da Associação dos Amigos da Alta Mogiana, Sertãozinho, maio 1960. Então esse livro é o documentário histórico de Sertãozinho de 1896 a 1956. Eu sou o Marcelo Bardini e este é o canal Só Me Deixa Andar de Moto. Então, para quem está chegando agora aí no canal, tem uma série de vídeos aí de viagens de moto, né, que eu viajei aí pelo Brasil, de sul ao norte, até o Nordeste, né. Faltam aí poucos estados aí no Brasil para eu conhecer e rodar de moto. Mas nessa série de vídeos eu vou estar fazendo algumas viagens de carro e contando então um pouquinho da história das cidades por onde eu passar. Não conheço a história das cidades, mas vou procurar saber para poder contar pelo menos as mais relevantes, talvez as mais importantes da cidade. Mas na cidade de Sertãozinho, que é a minha cidade natal, pretendo contar um pouquinho mais, né, entrar um pouquinho mais no detalhamento histórico da cidade. Eu sou nascido e criado em Sertãozinho, sou da década de 70 e
em 2011 fui para Santos para trabalhar na área de petróleo e gás. Essa minha rotina de trabalho me permite ter algumas folgas mais longas que apenas um sábado e domingo. Então, com essas folgas eu consigo fazer algumas viagens e um pouquinho mais longas. Então, o canal começou como uma brincadeira, né? Onde eu comecei a fazer alguns vídeos de culinária, receita de muqueca, receita de bolinho de chuva, né? Essas porcariadas. Mas inspirado então no canal do Guga Dias, no Diário de Motocicleta, Diário de Motociclista, se não me engano, eu falei, por que não fazer um canal sobre viagens de moto, já que eu sou apaixonado pelo motociclismo e tenho bastante conteúdo, né? Bastante fotos, bastante vídeos. Falei, então é só começar a aprender a editar para ter uma edição de um vídeo um pouquinho melhor, não que seja profissional, e vamos fazer os vídeos. Então comecei a me dedicar um pouco mais à edição dos vídeos e vamos ver no que vai dar, né? E por que essa série eu estou fazendo de carro, né? Porque infelizmente eu sofri um acidente de moto e no momento estou impossibilitado de viajar de moto. Como eu já me recuperei bem, então já tenho um pouco mais de mobilidade, consigo dirigir o carro, então por que não fazer algumas viagens de carro? Umas viagens mais próximas, né? Mais próximas da minha região. Então, quem tiver maior interesse sobre a cidade, monta na moto, pega a mochila e vá até a cidade, conheça a cidade pessoalmente e pesquise um pouco mais sobre a história dela. Passeio então pelo interior aí do estado de São Paulo, desbravar aí o interior do estado, algumas cidades, e aí nessa série aí nós vamos contar algumas histórias aí não de todas, né, são muitas cidades, mas de algumas cidadezinhas aí do interior de São Paulo. Para isso a gente tem aí que transpor essa muralha, né, essa muralha aí que é a Serra de Santos, a Serra do Mar. Essa vegetação aí, né, Mata Atlântica, né, nós vamos cruzar toda essa vegetação aí, né, e vamos iniciar subindo a Serra do Mar pela rodovia do Anchieta, né, rodovia Anchieta, né, que Anchieta aí tem tudo a ver também, passou vários perrengues aí, né, os bandeirantes, né, desbravamento aí do interior do estado aí, né? Anchieta foi o que mesmo? Foi um padre? Foi um jesuíta. Então Anchieta aí foi um jesuíta, né? E as missões jesuítas aí tiveram vários problemas aí com os bandeirantes, né? Olha só que serra bonita, ó. Infelizmente não deu para subir pela rodovia Anchieta, porque ela está fechada para descida, né? Final de semana tem aquela operação descida, né? Onde eles pegam as duas pistas da Anchieta
serra fica apenas pela rodovia dos imigrantes, que também tem a ver com o nosso passeio aqui, né? Porque afinal de contas foram os imigrantes aí que colonizaram o interior do estado, né? Então várias cidades aí que nós vamos passar foram colonizadas aí por imigrantes italianos, espanhóis, né? Portugueses. Então a rodovia dos imigrantes aqui também tem muito a ver com a colonização do estado de São Paulo. Uma rodovia que tem muitos túneis, né? Então você não tem uma visibilidade tão boa assim da serra quanto a Anchieta, né? Mas não tem problema, a gente tem um outro vídeo aí onde eu subi a serra da Anchieta de moto. Vou colocar algumas cenas aí também da Anchieta. Então, aí depois de subir a serra, né? Pra não passar por dentro de São Paulo aqui, a gente pegou aqui o Rodanel Mário Covas. É bom que sai fora, dá uma voltinha, né? Se não me engano são 60 quilômetros. Anda um pouquinho a mais, mas não passa por dentro de São Paulo. Então, e o Rodanel, né? O Rodanel, ele é um importante rodovia aí, né? Pro modal aí de transporte, né? Com o Porto de Santos, né? Então ele interliga as diversas rodovias aí que chega na cidade de São Paulo, né? E com o Porto, né? O Porto de Santos. Então ela escoa, né? Toda a produção aí que vem do interior através das diversas rodovias. E chegando então em São Paulo, não precisa mais passar por dentro de São Paulo, passa aí pelo Rodanel para poder descer pela rodovia Anhanguera e chegar então no Porto de Santos. Então tem bastante caminhões no Rodanel, né? Então, aqui parece, o Rodanel foi feito para os caminhões, né? Então aqui eles que mandam. Tem bastante empresas de transporte, né? Principalmente na região ali de Osasco, que é o meio de entrada e saída dos caminhões em São Paulo. Então tem muita transportadora ali em Osasco. Agora nós estamos então deixando o Rodanel, né? Estamos entrando aqui na Bandeirantes. Bandeirantes é uma das principais rodovias aqui do estado aqui de São Paulo, né? Que liga a capital do estado com o interior. E tá bem movimentada hoje, né? Final de semana, né? O pessoal tá passeando. Aí é a Anhanguera, né? Essa rodovia aí embaixo, ó, é a Anhanguera. Também sai de São Paulo e vai até Uberaba, né? E aí elas vão se cruzando, a Anhanguera e a Bandeirantes vão se cruzando. Rodovia dos Bandeirantes. Inauguração em 28 de outubro de 1978. Essa rodovia, ela é uma homenagem àqueles que desbravaram o interior do estado de São Paulo, né? Conhecido aí como Bandeirantes. Entre eles nós temos aí o Anhanguera, que também foi homenageado aí com outra rodovia que também interliga a capital do estado ao interior, né? E quem foram os bandeirantes? Né? Foram os heróis que desbravaram o estado de São Paulo, desbravaram o Brasil, entrando aí mata dentro e fincando as bandeiras nas regiões, tomando posse da terra. Houve uma época em que isso se intensificou, e foi quando Portugal perdeu seu rei, né?
E o herdeiro do trono também era herdeiro do trono da Espanha. Então Portugal ficou com o mesmo rei da Espanha, né? E por que foi nessa época? Porque antes disso, quando se sabia que havia terras aqui no Brasil, né, por esse lado, foi feito um tratado, um acordo entre a Espanha e Portugal, de que a uma determinada distância de um determinado local da África, até aquele ponto, aquela linha imaginária, tudo que fosse explorado pertenceria a Portugal. Então Portugal que poderia explorar aquela área delimitada até aquela linha imaginária. E o que fosse após aquela linha imaginária teria direito de explorar a região a Espanha, né? Então esse acordo aí foi o chamado Tratado de Tordesilhas, né? E que foi loteado, né? Portugal loteou essa região para alguns capitães da marinha, né? Alguns capitães lá do exército, né? De Portugal. Então não eram estados, eram as capitanias hereditárias, porque aqueles capitães que eram responsáveis em manter aquela terra, em proteger aquela terra, explorar aquela terra para Portugal, e que iria se passar de pai para filho, né? Então nessa época onde o rei de Portugal e de Espanha era o mesmo, então esse tratado caiu por terra. E aí então a Espanha começou a se preocupar mais com a região ali dos Incas, com a América Central, porque os índios ali vestiam ornamentos, joias, né? Ouro, pedras preciosas. Então os espanhóis viram que ali tinha mais riqueza e abandonaram o resto do país, e Portugal aproveitou a deixa e começou a invadir o Brasil, ultrapassando então esse limite aí estipulado pelo Tratado de Tordesilhas. E aí então teve-se duas empreitadas, né? Uma pública, chamada de entradas, que aí então eles entravam e delimitavam a área, e outras, as bandeiras, que eram terceirizados. Então o Estado contratava esses heróis, né? E eles iam na região já delimitada pelas entradas e fincavam as bandeiras e tomavam posse das terras. Então esses heróis nada mais eram do que mercenários. O que eles recebiam para isso, eles colocavam no interior. Isso daí foi mais o estado de São Paulo, né? Na época província de São Paulo, que como começou a ter um declínio nas Minas Gerais, né? Começou a ter um declínio ali da exploração de minério. Então começou a invadir em busca de dinheiro, né? De terras e de bens materiais e tudo mais. Começou a invadir o estado então de São Paulo e foi tomando a proporção, né? A região foi tomando posse das terras. Então eram esses bandeirantes aí, os contratados, que entravam mata dentro, faziam as trilhas, seguiam os rios, e aí iam colocando os pontos de apoio, levavam consigo algumas famílias que tomavam posse daquela terra. E aí então aquela terra começava a ser desbravada e populada, né? Mas assim, já se existia gente morando nas terras, e os bandeirantes botavam eles para correr e escravizavam os que não corriam, né? Então os bandeirantes não eram tão heróis assim, né? Eles entravam para dentro do estado, tomando posse das terras, escravizando os índios, expulsando os índios de suas terras e recuperando os escravos fugidos, nos quilombos, destruindo os quilombos e tudo mais. Mas como toda a história do Brasil, né, tem então a sua
mentira, né? O seu conto de fadas, e que a gente acredita, mas depois, quando passa a ver a história, né, e a perceber, né, que a história não é tão bem contada assim, né? E isso é assim até hoje. Rodovia dos Bandeirantes. Então nós estamos aqui em Campinas, no prolongamento aqui da rodovia, né? Que é esse trecho vermelho aqui, vermelho, né? Então essa rodovia, ela liga a capital ao interior do estado, né? E por ela desbravar então o interior do estado, ela homenageia então os bandeirantes. Graças a eles que existem aí muitas cidades no interior de São Paulo. Claro que se não fossem eles, seriam outros, né? E assim as cidades foram crescendo, foram tomando posse, né? Foram criando forma, foram derrubando as árvores, foram criando gado, depois cultivando plantações, agricultura, máquinas, industrialização, e assim meios de transporte, né, os modais de transporte, hidroviário, né, ferroviário, até mesmo rodoviário, né? Muitas rodovias, claro, tudo de terra na época. Então eram os caminhos aí dos bandeirantes que interligavam a capital do estado com o interior, né? E isso a gente vê hoje. Isso tudo aí que ocorreu lá em 1800, né? 1780, 1760, lá naquela época. Isso tudo continua acontecendo, continua ocorrendo até hoje. Só que agora na região norte do Brasil. Então, na região norte, nós temos aí os atuais bandeirantes com outros nomes, né? Conhecidos aí como madeireiros, como mineradores, né? E estão invadindo o território indígena, estão invadindo a floresta, derrubando as árvores. Nesse momento, explorando o minério. Futuramente vão criar gado, vão plantar soja, vão plantar milho, vai ter industrialização, e assim a região norte do país vai se transformar no que é hoje a região sudeste do país. Então temos aí algo em torno de 300 anos de história desse desenvolvimento na região sudeste. Então 2000, então talvez lá para 2300 a Amazônia esteja, talvez até antes, né? Se algo não for feito, talvez lá para 2300 a Amazônia seja o que é hoje o atual estado, o que é hoje a atual região sudeste, né? E a atual região sudeste vai ser o que daqui 3 anos? Daqui 300 anos, né? E os principais bandeirantes aí, né, que a gente mais conhece, inclusive tem nome de rodovia, Raposo Tavares, o Fernão Dias, né? E a Anhanguera, né? O Anhanguera era o Bartolomeu, e tinha também o Borba Gato, né? Eu não sei se tem rodovia com o nome do Borba Gato, mas já vi muita escola já com o nome de Borba Gato. E esses bandeirantes, eles eram pessoas, eram os matutos aí, né? O pessoal, né? Tem as fotos deles lá, né? Tudo cheio de roupa e tal, mas muitos andavam até descalço, né? Eles eram bem rudes mesmo.
Então eram homens brutos, né? E aí eles iam aonde tinha as excursões jesuítas. Porque esses índios aí que eram catequizados, eles eram uns índios mais calmos, né? Eles estavam mais acostumados ao trabalho, né? Então esses índios, os bandeirantes, eles iam e botava terror lá nos jesuítas, nas colônias lá, nas tribos indígenas, e escravizava eles, né? Ia tomando a terra deles. Então aqui estamos chegando então no final aqui da Bandeirantes, né? A extensão nova aqui da Bandeirantes passa por trás de Limeira, né? Então aqui nós estamos saindo já por trás de Limeira e entrando então na Anhanguera, né? Outra rodovia aí muito importante aí para o estado de São Paulo, né? Então é uma das melhores rodovias aí também do estado de São Paulo. E a Anhanguera é em homenagem, né, ao bandeirante que desbravou aí o interior de São Paulo, foi até lá no Goiás, né? Então essa rodovia Anhanguera, ela sai de São Paulo e segue adiante, vai em frente. Aqui no estado de São Paulo, ela é a SP-330 e ela atravessa o estado todo de São Paulo. São 455 quilômetros de rodovia. E depois que ela entra no estado de Minas, ela é a BR-050. Então batizaram, né, essa rodovia aqui com o nome do Anhanguera, né? E a Anhanguera foi o nome indígena aí que esse bandeirante recebeu, e que Yangá significa diabo e Guera significa velho, né? Então olha o nome dele, né? Anhanguera. Então é o diabo velho, né? Então nos livros de história, né? A história do Brasil que a gente aprendeu na escola, os bandeirantes eram os heróis, né? Que desbravaram aí o Brasil. E a história do Anhanguera, para ter o nome de diabo velho, é que para ele chamar a atenção dos índios, né? Ele pegou a cachaça e pôs fogo na cachaça, né? E aí a cachaça pegou fogo, mas para os índios aquilo era água, né? Então um velho botando fogo na água, né? O cara é o diabo, né? Mas será que era por isso mesmo, né? Isso foi a história que contou pra gente na escola. Mas será que não é porque ele botava terror mesmo nos índios, né? Então, e aí você vê, né, que no estado de São Paulo a SP-330 tem o nome de Anhanguera, e quando ela entra no estado de Minas, que é a BR-050, ela tem o nome do Chico Xavier. É uma curiosidade, né? Você sai de um diabo velho, né? Você sai do velho diabo, e a mesma rodovia, né? A extensão dela é Chico Xavier, né? Praticamente aí um homem santo aí do espiritismo, né? Então é uma curiosidade, né? O diabo velho se transformou num santo, né? No Espírito Santo. Sai devagarzinho aqui. Não dá pra ver. Não é grade, é muro. Aí, ó, aqui é o distrito de Emas, né? Cachoeira de Emas, né? Cachoeira de Emas é a cachoeira, né? Mas é o distrito de Emas. Que foi aqui que começou Pirassununga, né? Aí, ó, aqui é a ponte que tem que esperar ficar verde para passar, ó, passando de cada vez. Vamos ver. Vamos ver se não vem nenhum desavisado de lá pra cá, né? Alguém quer passar no vermelho lá, né?
Então, aqui começou, né, a Cachoeira de Emas, né? Com certeza, porque aqui deveria ter muita ema, né? Porque aqui já é começo já de cerrado aqui, né? Pra cá já começa já é o finalzinho já da Mata Atlântica, né? E começa o cerrado. Então, Cachoeira Pirassununga começou aqui, né? Cachoeira de Emas. Olha lá um barquinho passeando lá embaixo. Como todo povoado, né, começa em volta de uma igreja, né? Então ali tem uma igrejinha ali, que é onde... Não lembro qual que é o nome do santo aqui não. Cara da moto ali, ó. Então, aí essa igrejinha aqui foi onde começou, né? O nome da igreja de Pirassununga. Não, aqui é a Cachoeira de Emas, né? Pirassununga aí tem a outra igreja.